Por que será que tantas mulheres, quando está no começo do relacionamento, até curtiam ou pelo menos toleravam os hobbies nerds do seu companheiro, como videogames, animes e RPG, mas com o decorrer do tempo começaram a enxergar aqueles hobbies com maus olhos e podem até chegar a um ponto de proibirem eles terem esses tipos de hobbies porque simplesmente elas não gostam mais? E eu sei que você conhece alguém, ou até mesmo é você que já passou por uma situação parecida num relacionamento, ao qual você conheceu uma pessoa, conheceu uma mulher, que você tinha seus hobbies de nerds, né? Que nem eu falei pra vocês anteriormente, e no começo é tudo mil maravilhas, né? Ela tolera, até começa até a interagir junto com você, porém, entretanto, todavia, com o decorrer do tempo, ela meio que parece não gostar mais daqueles hobbies que você tem. Inclusive até proíbe você de, por exemplo, né, jogar videogame numa hora em que você quer apenas relaxar. E com isso, os seus hobbies viram alvo de críticas e até proibições. Então, o tema do nosso vídeo vai ser esse: por que ela não aceita seus hobbies agora? A verdade que está por detrás desse evento canônico em todo relacionamento. Então, se você já passou por uma situação parecida que eu falei pra vocês, ou conhece alguém, ou já viu acontecer, comente aqui, eu já vi acontecer. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui pro engajamento do vídeo, também de comentar, compartilhar e se inscrever. Então, chega de enrolação e vambora! Bom, quem nunca viu acontecer aquele comentário, tipo, ah, você vai jogar de novo, ou você vai assistir de novo esse desenho, você vai de novo comprar essas coisas, e eventualmente chega aquele ultimato, escolhe eu ou esses joguinhos. E nesse cenário, principalmente o homem que está na relação com ela desde o começo, que tem esses hobbies, ele pensa assim, cara, peraí, se ela sabia que eu gostava disso desde o começo de tudo, e por que agora ela está com essas implicações com meus hobbies? E vocês podem até pensar que é caso isolado, mas não é. Tem muito dessa situação acontecendo, principalmente em relacionamentos com homens que têm certos hobbies considerados nerds, né? Que na maioria das vezes, se você olhar a história deles desde o começo de tudo, você vai ver que ele sempre teve esses hobbies, mas no decorrer do tempo, ele acaba meio que evitando ou até deixando de lado por conta da sua parceira não gostar mais. E uma das justificativas dessa tolerância do começo da relação é que é meio que uma fase que eu posso chamar aqui de lua de mel nos relacionamentos, né? Você provavelmente já ouviu falar disso. É aquele período onde tudo é perfeito, né? Onde os defeitos do outro parecem até bonitos, onde a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para passar tempo juntos. E nessa fase, cara, que geralmente dura em média, depende, lógico, do relacionamento, mas de 6 meses a 2 anos, segundo alguns psicólogos, especializados em terapia de casal. E as pessoas tendem a ser mais tolerantes e flexíveis. Mas olha só, não é que ela estava fingindo, entre aspas, aceitar suas coisas. Na verdade, o que acontece é bem mais complexo. No começo, ela realmente não via problema, porque primeiro, vocês não moravam juntos, né? Ou não passavam tanto tempo juntos. Então você tinha seus momentos, por exemplo, de jogar videogame ou assistir animes ou coisa assim do tipo, e ela tinha os dela. E quando se encontravam fisicamente, presencialmente, era normal, era aquela festa, né? O tempo que vocês tinham era limitado. Então, ela não sentia que seus hobbies competiam com ela pela questão, que vocês sabem muito bem, da atenção. E o segundo ponto é que ela ainda estava te conhecendo. Sabe quando você tá naquela fase de descoberta? Ela via você jogar, via você empolgado, falando de animes ou coisa de cultura geek. E era aquela novidade pra ela. E era aquela parte de conhecer quem é você de verdade. Tipo, ah, ele gosta disso, interessante, vou tentar entender sobre isso. E o outro ponto importante é que muitas vezes, cara, na grande maioria das vezes, elas acham que é algo ocasional, sabe? Algo que, não vai acontecer com tanta frequência, né? Se você perguntar para algumas delas, né, que tem ou tiveram relacionamento com pessoas que tiveram esses tipos de hobbies, a maioria vai falar que, tipo, ele jogava videogame, assistia anime, mas é só um hobby como qualquer outro. É tipo alguém que assiste futebol no fim de semana, sabe? Muitas vezes não é aquela coisa vidrada, fixada naquilo. E com isso, ela não tinha dimensão de quanto tempo e energia emocional você, o homem, né, investia nesses hobbies. E olha que interessante, cara, tem um dado concreto que eu não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho que mostrar aqui pra vocês, que foi uma pesquisa realizada no Reino Unido pelo Date Psychology,
e perguntou a cerca de 800 mulheres quais hobbies elas consideravam mais e menos atraentes em um homem. E o resultado possivelmente vai se surpreender. Na lista dos hobbies considerados menos atraentes, apareceram justamente várias atividades ligadas ao universo nerd, desde coleção de Funkos, animes, fazer cosplay, história em quadrinhos e RPG. E na lista de hobbies mais atraentes nos homens que elas achavam estão atividades como ler, aprender línguas estrangeiras, tocar um instrumento musical, cozinhar e trabalhar com marcenaria. Só que essa análise mostra uma coisa que grande parte das pessoas não comentam, é que essa preferência, né, das mulheres em homens com esses tipos de hobbies são hobbies majoritariamente, né, socialmente vistos como sinais de maturidade, habilidades produtivas e crescimento pessoal. Então, uma verdade dura que os homens, né, com esses hobbies têm que encarar é que na grande maioria das vezes, não totalizando, né, não tô falando que são todas as mulheres que pensam assim, mas na grande parte, elas veem esses hobbies nerds, esses hobbies geeks, como algo ainda imaturo na questão tanto no crescimento pessoal dele, quanto na questão do relacionamento em si. É quase um instinto de busca de um parceiro que demonstre a capacidade de prover e evoluir. Porém, agora eu vou mostrar um lado delas que, na grande maioria das vezes, elas tentam justificar que agora não querem que você goste desses tipos de hobbies. Vários pesquisadores e estudos mostram que não é que elas não gostam de coisas, entre aspas, divertidas, né? A verdadeira resposta é muito mais complexa e interessante. O problema, na maioria das vezes, não é o hobby em si, mas o comportamento que vem junto com ele. Cara, nesse lado aqui, vamos ser sinceros. A pessoa que gosta desses hobbies, né, e de uma maneira geral, né, tem uma capacidade absurda de hiperfocar naquilo. E quando ela entra em um videogame ou até assistindo um anime, lendo algum quadrinho, o mundo praticamente lá fora some. E tá tudo bem, né? Todo mundo precisa de uma válvula de escape. Eu não estou aqui pra falar que é o certo e errado. Só que o problema começa quando você está num relacionamento a dois, né, com a sua parceira, e essa válvula vira a porta de saída de todas as suas responsabilidades. Veja bem, responsabilidades, que no decorrer do vídeo, se você ficar até o final, eu vou também mostrar esse outro lado. Então pensa comigo assim, se o seu parceiro passa todas as noites por horas imerso num headset, num RPG online, ou maratonando temporadas enquanto, sei lá, a louça tá lá na pia, o lixo tá transbordando, a conta de luz tá sem pagar, né, por exemplo, e o pior ainda, a relação de vocês fica sem energia. Então, um hobby deixa de ser um passatempo e ele vira um rival. Ele vira coisa que está roubando a atenção dela, a atenção do relacionamento, o cuidado e a presença que deveriam ser investidos na vida do casal, sabe? Eu li recente um relato de uma pessoa em um post da rede social a respeito desse tema, que ela disse que muitas vezes eles passam horas jogando e não te dão a devida atenção e agem como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Então reparem só nessa queixa dessa pessoa. Na questão não é que ele joga videogame ou ele tem um tipo de hobby considerado nerd. A queixa é que ela sente invisíveis. É meio que ela está em segundo plano, em segundo lugar, né? Atrás de hobbies que, na questão do relacionamento, deveriam ser colocados abaixo de outras prioridades. Então, sabe aquela história que o relacionamento é construção? Pois é, a pessoa começa a projetar um futuro com você, e aí começa a surgir os planos, né? Desde morar junto, casar, ter filhos e construir uma vida. Então aqui que mora o problema central. Para muitas mulheres, esses hobbies que grande parte dos homens tem, né? Na questão nerd, que eles amam tanto, viram um obstáculo para essa visão de futuro. Não é porque, que nem eu falei pra vocês, que elas são más ou controladoras. É que tem uma questão social e psicológica rolando aqui. E querendo ou não, ainda existe uma mentalidade, né? Existe uma associação muito forte entre nossos hobbies, né? Os hobbies nerds, geeks, como algo imaturo. Videogame, coisa de criança, anime, desenho animado, RPG, faz de conta, né, sabe? E que nem eu já fiz um vídeo aqui explicando pra vocês, tanto uma questão, né, de animes, videogames, que tem um contexto histórico muito forte por detrás disso, que querendo ou não, ainda reflete, né? Esses acontecimentos nos anos 80, 90, ainda refletem até na questão do relacionamento quando o homem tem esse tipo de hobby, sabe? E se você ficou curioso, eu vou deixar o card aqui que vocês podem assistir depois que terminar esse, que você vai entender a linha cronológica por detrás, principalmente na questão do videogame. Então, voltando um pouco, quando ela começa meio que pensar a construir uma família, ter responsabilidades, ela olha pra você, né, na frente da TV,
jogando com o controle de videogame na mão, vidrado naquilo, muitas vezes deixando de fazer outras coisas pra ficar naquilo. E meio que ela pensa, querendo ou não, que tipo assim, esse cara vai ser o pai dos meus filhos, sabe? Esse cara tem atitude de homem de verdade, bem entre aspas, né? Que a gente sabe que acontece esse tipo de julgamento, né? Então, no modelo mental dela, o homem adulto, maduro, responsável, não faz essas coisas, não tem esse tipo de hobby. Meio que o cara idealizado dela, né, é aquele cara que trabalha, provê, faz coisas em casa, deixa ela como prioridade máxima, não tem hobbies, né, que ela não gosta, faça tudo que ela manda, e outras coisas que vocês sabem muito bem. Só que tem um elefante na sala que ninguém gosta de falar, principalmente na questão da maturidade. Por que então diabos assistir um anime ou ter algum tipo de hobbies geeks, nerds ou jogar videogame é visto como imaturo, mas, por exemplo, assistir futebol por mais de 4 horas todo fim de semana, saber tudo, não é. Por que, né, gastar dinheiro com bola de futebol, churrasco com os amigos, cervejas, enfim, etc. é considerado coisa de homem, mas gastar em jogos, convenções ou mangás, animes é meio que desperdício. Bom, a resposta, honestamente, para essa pergunta da grande maioria dos homens que têm esses hobbies, mas questionam o porquê os hobbies deles são julgados e os outros não, é porque é o puro preconceito cultural que ainda existe. É o que a sociedade decidiu que é aceitável, entre aspas, né, pro homem adulto versus o que não é. Só que a verdade nua e crua é que maturidade não tem nada a ver com os seus tipos de hobbies. Independentemente se for futebol, coisas de anime, geeks ou outros tipos de hobbies, cara, maturidade tem a ver com você consegue pagar suas contas, você contribui na despesa de casa, você cumpre as suas responsabilidades, você se comunica de uma forma saudável quando tem conflitos, você tem objetivos da vida além do entretenimento que você tem. Se todas essas respostas forem sim, é um sinal que você é maduro, independentemente se você passa o seu tempo livre assistindo anime ou pescando, né? O hobby não define a maturidade. O que você faz com o resto da sua vida é o que realmente te define. O problema é quando o hobby se torna um escape da vida adulta e das responsabilidades. Quando você usa ele para evitar conversas difíceis, crescimento pessoal e responsabilidade. Aí sim tem um problema, mas o problema não é o hobby em si. Então, resumindo tudo o que a gente conversou até aqui, existe um preconceito cultural contra hobbies nerds vindo da parte dos homens, e sim, muitas mulheres veem isso como imaturidade por causa, querendo ou não, de uma sociedade que as condicionou. E sim, no começo do relacionamento, pode até parecer que ela gosta ou que ela tolera. Só que com o tempo, meu amigo, isso pode mudar, porque as expectativas dela sobre você podem estar em conflito nos seus hobbies. Só que aí você pode estar pensando, então se ela não gosta dos meus hobbies, eu vou ter que terminar com ela, isso e aquilo. Cara, não é isso que você tem que fazer. Na minha opinião, a solução é a comunicação e equilíbrio. Se você conversar com ela, explicar os porquê você tem esse tipo de hobby, que muitas vezes que você não deixa de ter suas responsabilidades pra ficar naquilo, ou muitas vezes seu hobby é meio que algo que te faça bem, que ajuda muitas vezes a você relaxar, até melhorar seu condicionamento, melhorar sua questão profissional, porque você tem um tempo pra você, né? Independentemente de quanto tempo você tem, mas você consegue manter tudo em controle. E se caso ela não queira, né, ela queira te proibir, aí, meu amigo, você que vai decidir se você quer encarar essa situação, você vai deixar de fazer aquilo que você gosta por uma pessoa, sendo que amanhã ou depois ela pode terminar com você, e aí o que vai acontecer com você? Você deixou de fazer aquilo que você gosta, muitas vezes se desapegando, né, de itens, coisas que você demorou para conquistar, só por causa que uma pessoa não gosta, exige uma coisa de você. Você vai abrir mão de tudo isso? Bom, eu acho que vocês têm a decisão nas suas mãos. Cabe a você saber o que é bom e melhor. Como eu já mostrei no decorrer do vídeo, todos os questionamentos, as possibilidades, os pensamentos que elas têm e que possivelmente pode acontecer eventualmente num relacionamento, cabe a você querer ou não ficar nesse relacionamento. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente aqui nos comentários. E se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, também deixa aqui. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.